Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast especial de 1 ano de geladeira. Como vocês podem ver, estamos num espaço diferente, porque hoje a gente tem uma celebração. Eu quero falar algumas palavras antes, eu estava me preparando para esse momento, porque é muito especial para mim estar hoje aqui conversando com mulheres que assistem o Geladeira durante esse 1 ano e se conectaram com algumas histórias reais e entender um pouco mais e dar ouvido e dar voz às pessoas que às vezes não estão aqui na mesa comigo conversando. Mas antes de chamar elas aqui, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o propósito do Geladeira. Quando nasceu em mim a ideia de falar, pegar um microfone e tornar popular conversas sobre alimentação de uma forma aberta, a primeira motivação que me veio foi de pensar sobre as liberdades individuais, porque cada pessoa tem a liberdade de escolher o que come, dentro das suas possibilidades, né? E as pessoas tomam essa decisão de se alimentar por diversos fatores, que a gente viu aqui ao longo de diversos episódios. Várias razões movem as pessoas a comer o que elas comem, e os desfechos disso que são bastante diversificados também. Então, a alimentação é algo individual, e algo que move muitas outras áreas da vida. Então, a gente vê o quanto a alimentação conecta as pessoas. Dentro de todas essas histórias reais que eu assisti aqui e aprendi muito, eu consegui perceber que não é apenas um nutricionista, uma nutricionista como eu, que tenho quase 10 anos de formação, que já tive muitas experiências e estudei bastante sobre isso, que vou determinar o que tem na geladeira de cada pessoa. Porque cada pessoa tem um universo e uma experiência única sobre alimentação. Então, dar voz a isso é uma forma de tornar mais popular, mais livre os pensamentos sobre alimentação. E em diversos momentos, quando eu chamo um convidado ou outro que muitas vezes não concorda comigo, não tem a mesma linha de raciocínio que eu já fui questionada, poxa, Ari, será que vale a pena a gente ter essa conversa? A gente diverge tanto. E quando eu me deparo com a divergência, é aí então que eu cresço. É aí então que eu aprendo que eu preciso respeitar a visão do outro, a forma como o outro vê e lê a sua alimentação, como ele teve as suas experiências, e daí então eu entendo que não existe um certo e um errado, uma conduta específica que sirva para todos. Não existe uma alimentação melhor ou pior do que a outra. Existe cada realidade, cada ser humano. Então, a ideia do Geladeira de trazer as histórias reais desde a sua infância traz um contexto. Você consegue entender o porquê que aquele indivíduo come o que ele come. Não é por nada que ele come o que ele come. Ele teve uma geladeira, uma família quando ele era criança, ele foi um adolescente, ele foi um adulto, ele teve as próprias experiências, é por isso que ele é quem ele é. E eu me identifico muito com isso. E, para mim, é uma alegria poder abrir esses diálogos, essas mesas de conversa, esse sofá que vai ser hoje, para uma conversa genuína e não apenas um cientificismo. Então, assim, os guidelines, os estudos falam que essa linha é melhor ou que essa linha é melhor. Mas e o que os seres humanos falam? Eles nascem comendo. Então, essa visão de escutar e dar voz às pessoas, que são as pessoas que comem, como todos nós, né? É uma forma da gente se aproximar mais do que faz sentido em relação à alimentação. E é claro, sem menosprezar tudo que a gente tem da ciência hoje, mas a experiência humana, ela é uma das maiores lições para que a gente possa aprender sobre nós mesmos. E quando a gente consegue se auto-observar, se desenvolver através das experiências que a gente tem, a gente consegue encontrar recursos para isso. Então, ter essa liberdade de falar hoje aqui sobre alimentação, sobre a história de vida, sobre o porquê cada pessoa come o que ela come, como ela se comporta e os seus hábitos, é uma forma de trazer para a superfície diálogos que muitas vezes ficam submersos ou ficam apenas em bolhas de pessoas que são especialistas. E popularizar a alimentação é o maior objetivo do Geladeira. Então, me sinto muito honrada hoje de estar aqui escutando. A gente tem 3 convidadas muito especiais
que participaram aí da seleção para estar aqui hoje, contando um pouco da sua história, por que elas assistem o Geladeira, o que fez elas se conectarem com isso e qual é o ponto principal, né, sobre a sua alimentação que gerou um olhar mais assertivo para o autocuidado, para o autodesenvolvimento. Então, para mim, vai ser mais um grande aprendizado aqui no episódio de hoje. Espero que vocês se divirtam. E quem quiser participar desse brainstorm do que vai ser o ano que vem, né, esse ano que está começando o Geladeira, se vocês quiserem sugerir possíveis convidados, se vocês quiserem sugerir quadros para o Geladeira, o que vocês acham que tem que ter no Geladeira no próximo ano? Fiquem à vontade, comentem aqui nesse episódio, que é sempre um aprendizado para mim. A gente está comemorando 1 ano de Geladeira. Eu, como nutricionista, sou uma jovem podcaster, então eu não sou tão experiente em relação a microfones, em relação a essa forma de comunicar. Eu trago as coisas mesmo do meu coração, do meu instinto para compartilhar aqui com vocês. E é isso, estou muito feliz e vamos começar com uma conversa com uma mulher, que vou ler aqui o nome dela, Maili Graciosa. Ela é fisioterapeuta para bebês e ela veio aqui contar a história dela. Seja bem-vinda, Maili, chega aqui. Oh. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou fã da área do Geladeira. Fiquei muito encantada com o podcast quando eu conheci. Que legal, Mai. Vou te chamar de Mai, tá? Claro. Mai, eu pensei assim, você comentou ali de algumas cenas que te conectaram muito aqui no Geladeira. Eu queria entender um pouquinho, quando você assistiu Geladeira, você entendeu de cara qual era o tema do Geladeira? Qual foi a coisa que mais te prendeu assim? Eu gostei disso. Eu conheci o Geladeira, eu ouvi ele a primeira vez quando a Mari Dávila, que é modelo, tu chamou ela também estudou comigo, então eu conhecia ela, daí eu vi ela falando, ela divulgou, né, que tinha vindo falar pra você, daí eu falei, vou ouvir, eu amo ela, admiro ela, e comecei a ouvir. Daí eu ouvi, achei super interessante, mas eu confesso que da primeira vez eu não entendi do que se tratava, eu fiquei assim, tá, legal. Aí a segunda vez que eu ouvi foi a da Sabrina, que aí foi aquele episódio que me marcou, né, e eu entendi assim, tá, ela tá falando de verdade, né, é a verdade das pessoas que ela quer trazer. Porque assim, a Sabrina, para mim, como uma mulher inspiradora, maravilhosa, professora de yoga, veio e escancarou toda a história dela de uma forma muito honesta, de uma forma muito bonita, né, de uma forma muito humilde, e aquilo me tocou muito forte, né, e daí foi onde eu fiquei obcecada. Onde eu viciei? Eu viciei, porque daí eu lembro que eu escutei o dela, daí depois escutei outro, e fui escutando. E o que me encantou foi isso, né? Então, assim, por mais que você chamasse nutricionistas, pessoas que já eram reconhecidas de alguma forma, profissionais, enfim, pessoas mais famosas, você não queria que elas trouxessem dicas, receitas de bolo para o que fazer. Você queria saber o que aconteceu na infância dessa pessoa, por que ela tá ali, né? Então isso sempre me encantou, né? A singularidade das pessoas, né? Então, e aí eu escutava de uma pessoa e eu falava, cara, que legal. Daí eu já pensava sobre mim mesma, porque eu acho que isso faz a gente pensar sobre a gente mesmo, né? Tá vendo a realidade de outra pessoa e refletir sobre a minha própria realidade. Aí, de repente, eu via de uma pessoa completamente diferente da professora de yoga que eu comecei a ver. Daí eu falei, caraca, essa história também é interessante, né? Então, pessoas completamente diferentes, que às vezes têm um mesmo propósito ou propósitos diferentes. E aí eu fui me encantando com aquilo, e aí eu fui assistindo. Eu lembro que teve uma fase, até que foi a fase quando eu te conheci ao acaso, encontrei com ela ao acaso numa festa, eu fiz um escândalo, porque eu tava muito fã do podcast, ela apareceu, eu pensei, cara, eu materializei ela na minha frente. Ai, que demais! Foi muito lindo, eu fiquei bem emocionada, porque eu tava muito... Inclusive, a gente se encontrou num casamento em Curitiba, né? E eu fui pro casamento no carro, fazendo meu namorado ouvir o podcast, porque eu falei, eu quero ouvir. Então, tipo, foi muito legal. Então, fiquei bem... fico feliz de ver pessoas trazendo essa consciência para a saúde humana, sabe? Inspirando, enfim. Nossa, Mai, eu fiquei... Quando você me chamou e tal, aconteceu isso algumas vezes esse ano, de alguém me encontrar e falar,
uau, geladeira, tal. E eu fiquei super agradecida e fiquei na hora assim, cara, as pessoas estão assistindo, porque como a gente está aqui na frente da câmera, tal, a gente bota no YouTube, bota no Spotify, mas a gente não entende. A gente demora para entender às vezes o impacto disso na vida das pessoas. Daí quando alguém me fala diretamente, pessoalmente, eu sinto mais, assim, né? Eu fico, realmente isso está chegando para as pessoas e as pessoas estão se identificando. E esse era o meu maior objetivo no início, né? Gerar essa identificação. Porque é muito fácil eu sentar numa mesa como nutricionista e dizer o que a pessoa tem que comer. Agora, muitas vezes, quando gera essa identificação, você vê uma história e você fala, cara, pode ser uma história diferente ou pode ser uma história igual, mas o desfecho é o mesmo, a pessoa quer estar saudável, a pessoa precisa se recuperar, ou a pessoa passou por um desafio, ou perdeu peso, ou ganhou peso, enfim. Você se conecta com isso e você vê que é possível, você começa a estudar mais sobre aquilo ou se interessar por um tema diferente. Isso me emociona muito, me emocionei em vários episódios e cada vez que eu encontro alguém e alguém me fala como você me falou, eu fico assim, cara, realmente, tô no caminho certo, faz sentido. Abrir a mesa e falar sobre alimentação de forma livre, é isso, né? Fico muito feliz mesmo, muito agradecida. Eu imagino que isso, de alguma forma, deve também ter colaborado com para um novo olhar teu como nutricionista, né? Então, conhecer. Sim. Claro que você também, quando tem seus pacientes, você já deve investigar muito a fundo a história de todo mundo, mas imagino que você, como profissional, deve ter abriu muito a sua Sim. mente, né? Sabe que eu sempre vejo a nutrição como algo sistêmico. Uhum. E como algo sistêmico que está relacionado com a família, que está relacionado com a infância e com o comportamento de todo mundo ao redor. Então, eu sempre tive essa visão. Inclusive, os episódios, eles têm mais ou menos um tempo de 1 hora, 1h30, que é mais ou menos o tempo da minha consulta. Porque é o tempo que eu levo para entender uma pessoa. Eu já falei isso várias vezes. Eu falo, cara, eu acabo levando um tempo que é o tempo que eu levaria para compreender uma realidade dentro do consultório. Uhum. Que é de você entender a realidade daquela pessoa, ela vai te contando. É impossível a gente contar do agora sem falar do antes. Uhum. Porque o antes reverbera no que a gente é hoje, né? Então, é muito interessante isso, assim, da gente perceber o quanto a nossa infância, a nossa vida na adolescência, o desenvolvimento, a maturação, ali o desenvolvimento para a vida adulta, impactam na alimentação, na saúde, nas decisões que a gente toma. É tudo costuradinho, né? Impactam na alimentação e são impactados pela alimentação, né? E o quanto Exato. Isso é uma relação bidirecional. Total. Não, muito legal, muito massa. E daí, tu me contou ali antes da gente iniciar o podcast, que tu teve um momento bem desafiador quando tu parou de tomar a pílula anticoncepcional, com 28 anos, né, Mai? E daí foi morar sozinha, teve acne, cólica, um monte de coisa. Como que foi? Por que tu decidiu parar de tomar a pílula anticoncepcional? Eu não foi uma iniciativa muito minha, foi uma iniciativa da minha ginecologista na época. Eu tava com 28 anos, eu fui lá nela e ela era até um pouco mais velha, não era dessas ginecologistas das mais atualizadas, mas ela virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que você tá há muitos anos tomando anticoncepcional, você precisa diminuir o uso de anticoncepcional, não é a alternativa mais natural, você tá com 28 anos, estava mais ou menos 10 anos tomando. O que você acha? Então ela lançou uma ideia na minha mente. Ao mesmo tempo, eu tava naquela fase de... Tava lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu não sei se você conhece, mas que ele fala dos ciclos femininos, da importância de você estar conectada com essa natureza selvagem. E eu tinha várias amigas passando por esse processo de despertar, e meditação, e yoga, e corta então anticoncepcional, vamos sentir o que é ser mulher, porque até então, quando a gente tá com anticoncepcional no nosso corpo, não é que a gente não é mulher, a gente é sempre mulher, né? Não é pra ter um olhar tão dicotômico, mas a gente não sabe o que é essa fluidez de ser mulher, né? De variações de humor, de emoção, de você aprender a conhecer o seu corpo de verdade, nossos ritmos que às vezes são tão assustadores para muitas mulheres. Para mim foi no início, porque eu tava com 19 anos, eu comecei a tomar anticoncepcional, então nem sabia direito, não entendia o meu corpo, né? Então no início, eu falei, meu Deus, eu não paro de chorar, o que tá acontecendo comigo? E acne, e daí, claro, muitos anos tomando anticoncepcional, eu parei. Primeira coisa é que eu perdi muito peso muito rápido, eu desinchei muito, eu devo ter perdido uns 4 quilos em menos de um mês. Eu lembro disso, eu falei, gente, eu tô emagrecendo, mas eu tô comendo igual, o que tá acontecendo? Aí eu vi o quanto eu fazia retenção de líquido.
Sim, né? isso é muito interessante, Mai, porque é um tema que eu sempre abordei de alguma forma, dentro de todas as áreas que eu me comunico, seja no consultório individualmente, ou no Instagram, nas redes sociais, enfim. Eu uso uma mandala lunar já faz um tempo. Quando eu li o livro Mulheres que Correm com os Lobos, foi algo que mexeu muito com o meu subconsciente. Tive vários sonhos, tive que digerir aquele livro num ritmo mais lento, assim. Eu parava o livro, voltava. Foi intenso. Quem quiser, fica a sugestão aqui da gente, né, para ler esse livro. E quando eu me conectei com isso, já faz uns 5 anos. Eu também tive essa vontade de entender o que mais é ser mulher, além, né, da gente sempre achar que é um desconforto, que é uma cólica, que é um pré-menstrual, é ruim e tal. E eu comecei a fazer as pazes com isso e falar muito disso. E hoje eu vejo o quanto isso é importante para a saúde. E acredito que eu parei, eu acho que com uns 25 anos também, de tomar o anticoncepcional. E mudou drasticamente a minha libido, o meu metabolismo em relação à retenção de líquido, a mesma coisa. E a acne, eu tive o mesmo problema. Muita acne, fiquei com muita mancha no rosto, assim, depois. E foi um processo de 1 ano até normalizar a minha pele. E a minha dermatologista, ela falava assim, Ariela, a verdade é que a tua pele, ela está sendo o que ela é. Ah, se é oleosa, se não é. Essa é a verdade sobre você. Antes não era você. Então, eu comecei a ter que me aceitar, né? Claro, aos poucos a gente vai fazendo o tratamento, vai entrando no equilíbrio. Mas para algumas mulheres tem esse desafio aí da acne. Assim como a nossa pele, as nossas emoções também estão ali por algum motivo, né? Então, fugir dessa variação que leva a alguns dias onde a gente fica mais introspectiva, mais reflexiva, às vezes um pouco mais sensível, né? É negar um pouco da nossa realidade, do que a gente é de verdade, o que a gente traz ali dentro, que pode ser olhado, pode ser trabalhado, pode ser acolhido, né? Muito. E aí, por causa desse processo, então, de acne, cólica, eu comecei a procurar estratégias nutricionais que pudessem me ajudar. Então, foi onde eu acho que eu tive bastante evolução, assim. Eu nunca fui num nutricionista, tá? Eu sou daquelas malucas que fica pesquisando aleatoriamente. Mas, ao mesmo tempo, eu sou da área da pesquisa, então eu busco fontes confiáveis, né? Então, eu já procurei artigos ou nutricionistas que eu, de alguma forma, confiava, que falavam, produziam conteúdo, né? Então, eu comecei a ver que há estratégias anti-inflamatórias, redução do consumo de carne, redução de consumo de lácteos, redução de açúcar, farinhas, né? Então, eu fui muito nessa linha. E eu demorei mais que 1 ano para conseguir ajustar a minha pele. Demorou bastante. Eu tinha acnes muito doloridas na bochecha, eu lembro. Eu me sentia horrorosa. Tinha dias que eu ficava triste, né? Mas eu não voltou. Eu tive que ser firme, porque dá vontade, às vezes tu olha assim, ai, que saudade daquela. Eu já tive algumas pacientes que me falaram assim, Ari, eu voltei, porque minha pele estava ficando muito ruim, não consegui manter firme de ficar sem o anticoncepcional. Mas é uma barreira que você tem que atravessar, é inevitável. Para algumas mulheres não tem essa incidência de acne, assim, mas pode acontecer de ter um pouquinho mais de cólica no início, até o endométrio se acostumar com a ausência, né, dos hormônios e tal. Mas eu creio que é sempre positivo quando você volta para o teu estado natural de ser, né, Mai? Sim, eu sou muito grata a mim mesma por não ter desistido. Sim. E por ter buscado outras estratégias, outras linhas, em vez de, vou voltar para o anticoncepcional, ou vou tomar um Rocutan, ou vou... Não, eu fui assim, não, eu sempre acreditei que a alimentação era a chave para tudo. Eu sempre tive isso como uma intuição mesmo dentro de mim, porque eu sempre gostei, sempre olhei para isso, então eu falei, não, eu vou seguir esse caminho e alguma hora vai dar certo, né? Sim, isso é muito interessante, né? Porque, assim, sem julgamentos, né? A gente tá aqui totalmente aberto sempre. A cada episódio eu digo, a gente tá sempre aberto aqui a julgamentos. A ser julgada, criticada, a haters, a pessoas virem comentar. Mas é só assim que a gente aprende. Pessoas divergem, enfim, isso é positivo, sempre positivo, desde que seja respeitoso. Mas eu costumo não julgar a pessoa que quer usar o Roacutan, quer usar o medicamento, quer usar a pílula. É uma escolha individual e eu respeito muito as liberdades individuais. Mas tem um ponto que é de você se sentir, perceber a tua psique, as mudanças na tua psique. Os homens, eles oscilam menos. As mulheres têm essa oscilação mensal. Então, se elas conseguirem observar isso, é um grande poder que a mulher pode usar a seu favor, né? Eu tenho uma reunião de negócios, eu preciso tomar decisões.
decida isso quando você estiver numa fase mais ativa, né? Então, quando você estiver mais disposta, ovulando, que você tá com a criatividade a mil. Ah, você tá numa fase pré-menstrual, mais introspectiva. Não toma decisão nenhuma, fica de boa, né? Eu sempre digo, fase pré-menstrual, não tem DR, não faz reunião, não agenda reunião de negócio, não toma decisão nenhuma, não investe em nada, guarda o dinheiro, fica quieta. Mas reflete sobre a tua vida. Exato. Que é um Fica na convite. tua, na autoobservação. Quando chegar naquela fase mais ativa, criativa, daí vai com tudo, toma as decisões, porque é quando a gente tá com mais energia, né? É. O universo feminino é muito oscilante e ele fala muito sobre o momento atual, assim. Às vezes a mulher tá muito sobrecarregada naquele mês. Então, de trabalho e tal, pode ser que tenha uma enxaqueca, pode ser que tenha cólica, pode, mas, tipo, tá relacionado com tudo que tá acontecendo no mês, né? Se a gente conseguir interpretar isso, fica mais fácil da gente conviver com as nossas oscilações, os nossos ciclos e entender que isso não é uma doença, isso não é um mal, isso é só a inteligência do corpo. E até ressignificar a nossa relação com a dor e com o desconforto, né? Então, assim, não necessariamente sentir uma dor precisa ser um sofrimento. É como você lida com isso, é como você aprende a entender o seu corpo, dá o conforto que ele pede, como você falou. Você pode... Claro, nem sempre a gente tem o luxo de falar, eu não vou marcar essa reunião nessa semana porque eu não vou performar tão bem. Mas eu já fiz isso, tá? De ter essa possibilidade de, sei lá, fazer alguma coisa que eu lembro que, sabe, minha mente precisa estar muito clara, muito... Cara, mas essa semana eu vou estar ali depois da ovulação e antes de menstruar, eu sei que eu fico confusa, não consigo pensar direito. Então eu vou tentar postergar um pouquinho. Sim. Então, claro, e isso é interessante de você entender o seu corpo e entender o seu ciclo e falar, nossa, preciso escrever uma coisa. Eu consigo escrever muito bem quando eu tô na fase pré-menstrual. Porque eu não fico querendo saracutear, sabe? Com muita Coloca as ideias. Eu consigo no papel. sentar e focar numa coisa, e fica calma. Quando eu tô no período fértil, eu quero ficar interagindo socialmente, eu quero falar, eu quero sair. Então, assim, quando você domina o seu corpo, entende o seu ciclo, você extrai o seu potencial ao máximo. Isso é incrível. E quando a gente tá no anticoncepcional, parece que a gente é mais produtiva porque a gente fica mais linear. Então, várias vezes eu entrava na crise assim, ai, que saudade daquela época que eu não chorava, que eu, tipo, tava sempre bem, sempre estável. Então, tinha realmente uma estabilidade maior na minha produtividade, mas eu entendi que os meus auges, as polarizações, elas são muito interessantes, né? Então é sobre acolher e aprender também que eu acho que daí traz a sabedoria do yoga, que é uma coisa que você entende, que é o conforto, aprender a respirar no desconforto, né? Então, você tá ali sentindo alguma emoção que não é agradável, não necessariamente ela é ruim, porque as emoções são nossas amigas, elas sinalizam, elas trazem reflexões, e a dor que vem junto às vezes, né? Sim. Então, você aprender que faz parte da vida sentir dor, que a gente pode respirar na dor, que a gente pode se permitir. É muito importante, né, Mai? Porque a gente vê hoje que a maioria das pessoas querem buscar analgesia. Elas querem buscar analgesia e buscam não sentir a vida. De todas as formas, aqui não estamos falando apenas de ciclo menstrual e de mulheres, mas muitas pessoas, elas buscam isso. Então, no menor desconforto já, né, colocam um medicamento, um analgésico. E é muito importante que a gente consiga escutar o que o corpo fala, o que o corpo diz, né, em cada momento. Então, assim, tô sentindo uma dor. Por que a gente, em vez de simplesmente silenciar a dor, não interpreta? É a mesma coisa que acontece com uma gripe. Se alguém tá resfriado, já quer logo tomar um antigripal, deixa passar, deixa o nariz escorrer, deixa rolar, né? E essa fuga do desconforto faz com que a gente não aprenda com o que está sendo gerado. Então, o aprendizado ele só vem quando a gente consegue interpretar e refletir sobre aquilo. E é muito importante. Nossa, muito valioso esse insight, Mai, que você trouxe. Ai, que legal. Nossa, fico feliz. É muito importante mesmo a gente olhar para isso. Quero te agradecer de coração por estar aqui compartilhando, né, a tua história, assim, e por estar assistindo Geladeira e se identificando com isso e se conectando com isso é valioso, assim, para mim, poder dar voz a mulheres como você que estão no seu processo de autodesenvolvimento, né? Como você falou, eu sempre soube que a alimentação era importante e que poderia mudar a minha vida. E essa é uma verdade que às vezes a gente deixa escondida e a gente começa a achar que alopatia, que medicamentos e que outras coisas, outras ferramentas
podem solucionar uma coisa que só a gente, com as nossas decisões diárias, podemos tornar isso sólido, né? É um processo de autonomia, né? Da gente entender que a gente pode ter autonomia na nossa vida, nas nossas escolhas. A gente precisa primeiro se observar, se entender. A gente não precisa colocar a nossa responsabilidade na mão dos outros sempre, né? Total. Nossa, demais. Ai. Olha, gente, hoje tá mais do que especial, entendeu? Vou chamar aqui agora uma outra convidada para falar um pouquinho sobre a sua experiência com geladeira. A Mai vai ficar aqui comigo. E essa convidada, ela tem uma história também ímpar. Ela é a Maiara Nazário, ela é mãe em tempo integral, é estudante de nutrição e descobriu o poder do exemplo e dos bons hábitos na maternidade. Vamos chamar agora a Maiara. Oi, Seja bem-vinda, Maiara. Outra Mai. No mesmo episódio, uma Mai e outra Mai. obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, que tanto eu admiro. Ai, que legal, Mai. Fico muito feliz de você ter topado participar, mesmo online. Queria que você estivesse aqui no sofazinho com a gente. E você é de Laguna, né, Mai? No momento, estou morando em Tubarão. Ah, Tubarão. Isso, eu tive que me transformar, né, mudar a cidade também para ficar mais fácil para criar o filho. Sim. Ai, que legal. Ô, Mai, você comentou comigo que foi uma grande mudança para você a maternidade. Você começou a perceber e até, às vezes, se achava egoísta antes de se tornar mãe, porque pensava muito em si mesma e agora você tem essa jornada, né, de maternidade que eu digo. Ter um bebê é como ter uma nova empresa, um novo empreendimento. É um desafio. Eu ainda não tenho por experiência própria, eu quero que tu me conte. O que mudou mais na tua rotina, na tua saúde, na maternidade? Qual foi o maior desafio? São tantos desafios, acho que todo dia eu enfrento eles. Me sinto cada vez mais forte, né, sem dúvida. Às vezes parece que eu não tô aguentando, parece que tá muito tenso, tá muito pesado. Cansaço. Mas o cansaço físico, mas principalmente o mental, né? A carga, a responsabilidade. Eu me cobro um pouco. Assim, né? Eu quero que esteja tudo em ordem, a casa, a minha rotina, a alimentação, tudo ok. Mas nem sempre isso é possível, então a cobrança fica maior ainda. Porque eu não consegui dar conta de tudo hoje. Sim. O bebê está doente e eu estou presente, eu estou sendo suficiente. Então esses porquês, né, eles ficam martelando. Eu acho que o mental, ele é o que mais pesa para mim, é o que mais pesa. Nossa, é um desafio. Você me falou que você está vivendo. Quantos anos ele tá? Qual é a idade dele? Com 1 ano e 9 meses. Ah, já está caminhando, agora ninguém segura. Sim, ele é muito independente, é o Valentim. Olha só que lindo esse nome. A gente está ensinando, né? A gente está criando, então estamos a responsabilidade de criar um ser humano. Eu não fazia ideia, assim. Eu acho que existem vários desafios no início da maternidade, né? Tirando a parte da gestação, que é uma outra conversa, eu acho que existe o processo que é, primeiro, a amamentação, então a conexão da mãe com o filho, que às vezes acontece positivamente, às vezes não, e para cada mãe é de um jeito. A introdução alimentar, e daí aquele momento em que o bebê começa a ser tipo mais esponjinha, né? Primeiro ele copia a tua visão, a tua fala, mas depois que ele caminha, ele copia os teus gestos, ele copia tudo e começa a ser, né, aquela criança que ela tá na fase de absorção. Então, tudo que você fala começa a virar, se materializar no bebê, né? E é incrível isso, assim, pequenas coisas que eu faço e ele copia. E eu fico apaixonada, né? E aí vem mais responsabilidade ainda, né, dos teus atos na frente de outro ser. Sim. Pra E a alimentação ensinar. entra, né? A alimentação Isso, entra aí. Eu sempre me alimentei bem, né? Minha mãe tem uma boa alimentação, né? Eu cresci com isso, então
eu acho mais fácil. Mas eu estou passando também por desafios na introdução alimentar, como tudo, né? Nem Sim. tudo ele aceita, obviamente, mas acredito que o meu exemplo vai ser importante para ele, pelo que como eu me alimento, né? A forma que eu me alimento, o que eu tenho dentro da minha casa, o que eu tenho dentro da minha geladeira, porque ele já vai lá e ele abre a geladeira, então ele pega as coisinhas que ele quer, vai facilitar as escolhas dele no futuro. Isso é valioso, né, Mai? Quando você percebe que tudo que você consome dentro de casa, a criança vai entrar em contato de uma forma ou outra. Cosméticos, cremes, cheiro da casa, o que você vê na TV, o que tem na tua geladeira. Então, quando você tem um filho, eu creio muito que você passa a se tornar uma educadora, né? Tem um desafio que é de ser uma educadora para aquele ser humano que está se desenvolvendo. Então, tudo é exemplo diariamente, constantemente, nas pequenas coisas maiores, né? E a alimentação, ela é uma expectativa muito grande para algumas mães, e eu sempre tento trazer para que as pessoas possam respeitar o ritmo do bebê, né? Cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem a sua rotina. Às vezes, a família tem uma alimentação bem saudável, bem diversificada, mas a criança tem uma vontade de comer sempre uma mesma coisa, ou algumas 3 ou 4 coisas, enfim. Tem um episódio do Geladeira que é do BWL, que é da introdução guiada pelo bebê, né, introdução alimentar. Foi muito legal, eu aprendi pra caramba naquele episódio, eu ainda não sou mãe, mas eu já tô pronta pra, tipo, fazer isso, testar isso quando eu for, né. Eu fiquei mega animada e, ao mesmo tempo, decepcionada, porque eu comi muita papinha, né. Tipo, na hora, saí do episódio, perguntei pra minha mãe: Ô mãe, tu me dava papinha? Eu não tô lembrada, mas eu lembro que eu comia arroz, feijão e batata doce amassado. Minha avó me dava. E eu amava. Se botar na minha frente, hoje eu ainda vou amar, eu acho. E era aquele anguzinho, assim, amassado. E eu comia muito aquilo. Não era uma papinha triturada, mas era amassado, né? E a gente percebe que nós nos criamos, muitos de nós, com papinha e tal, sem ter esse contato de mastigação, de saborear o alimento inteiro. E daí depois, na vida adulta, não como brócolis. Também, o brócolis era só uma gosma lá misturada, não era um brócolis inteiro. Daí você entra em contato com a textura do brócolis na vida adulta, você fica, oi, como assim? Isso aqui é muito esquisito, né? Então, tem coisas que não são apresentadas no seu formato original na infância que podem impactar e levar a tabus alimentares, a restrições alimentares na vida adulta, né? Aquela galera, a turma que não come cebola, a turma que não come a berinjela, a turma que não come azeitona, tá muito relacionado com isso, com não ser apresentado e pensar, cara, é isso aí. E um outro ponto que eu aprendi muito na introdução alimentar foi de você não oferecer outra coisa. Cara, pensa assim, a gente é uma família, estamos aqui todo mundo comendo na mesa, né? A família tá toda sentada aqui. Tem essa comida. Vou fazer uma comida especial para a pessoa porque ela não quer comer? Gente, é isso que tem? Não quer comer, tudo bem, espera a próxima refeição. Guarda na geladeira ali a comida, porque quando der fome no pequeno, ele vai aceitar o que tiver para comer e é isso. Então, eu acho que esse é um dos aprendizados mais importantes para mim dessa questão da introdução alimentar. Bem desafiador. Muito. A gente tá da seletividade. Eu fico um pouco triste, né? Mas eu vou tentando, vou insistindo, vou tendo paciência. Agora o Valentim, ele adora feijão. Bom, né? Feijão eu amo. É um ótimo alimento. Mas aí também eu sei que ele não pode só comer feijão. Comer ali a minestra, né? Ou comer o feijão amassado, ou comer o feijão de algum tipo e tal. Sim. Então eu tô nessa luta. O BLW, ele foi um guia, para mim ele é um guia ainda, né? Eu tenho um aplicativo no meu celular, eu uso, eu me inspiro, eu pego receitas. Que legal. Eu acompanho ali, mas é uma luta diária, assim, e causa, né, frustração nas mães. Porque eu também criei essa expectativa de, nossa, eu me alimento bem, então, nossa, o Valentim, ele vai comer super bem, ele vai aceitar de tudo.
Então, eu passei por fases com ele, né? Estou passando por fases. No começo, eu lembro que ele aceitava mais. Tenho várias fotos dele comendo brócolis, batata doce. É o meu orgulho. Aí Mas são agora já fases, mudou né? totalmente. Agora tá no feijão, mas às vezes a criança tá no feijão por um tempo e se fala, meu Deus do céu, vai ficar com 15 anos comendo feijão. Daqui a pouquinho vira a fase, é só outra coisa. Tipo assim, só abacate. Daí vira no abacate, Feijão abacate, abacate. e a bananinha. A bananinha que ele ama, que aqui em casa nunca Sim. falta banana, né? Eu também amo, então a Nossa, lá bananinha em ele casa ama. também. Tem dia que ele passa, que ele come 3, 4 bananas. É muito Tudo bem, legal. né? Não, esse insight que você trouxe, Mai, é muito importante. A idealização que acontece e até uma certa ansiedade que acontece com as mães de quererem que a criança coma de tudo, porque a gente vê, né? Se você for conversar com uma nutricionista materno-infantil, ou uma nutricionista que trabalha com introdução alimentar para o bebê, ela vai te mostrar um universo ideal, e depois ela vai te mostrar a realidade. A realidade é, o bebê tem o ritmo dele, vai testando, e é isso, né? E a gente vai nessa jornada. O maior exercício é a mãe, né? Ter a paciência e não se cobrar muito, assim, o perfeccionismo, a gente tem que tentar respirar e deixar fluir, né? É isso aí, eu acho que a gente tem que escrever assim, grande na nossa casa em um cartaz. Não se cobre, paciência. Porque quando tu vê tu tá ali, né, se cobrando, por quê? O que eu tô fazendo de errado? Uhum. E ficando sem paciência, perdendo a paciência, ficando triste. Sim. Muitos dias eu me sinto triste porque, poxa vida, onde eu estou errando? Sabendo que eu estou fazendo o meu melhor, né? Todos os dias, mas Sim. É vivendo isso. e aprendendo. É isso, nunca é um erro, é sempre uma. Eu sempre digo assim, às vezes a gente olha pra trás pros nossos pais e pensa assim, cara, a minha mãe me dava Coca-Cola na mamadeira, mas eu não gostava de Coca-Cola, eu gostava de Cirilinha, lá na minha cidade é Laranjinha. Ela me dava isso na mamadeira e me dava café com leite de vaca com Nescafé. E, ó, metia bala aqui, né? Tomava tudo. Sim. Eu falava, pô, por que minha mãe me dava isso? Mas assim, era o melhor que ela tinha pra me oferecer no que ela tinha acesso à informação. O bom é que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Sendo mães, e a gente precisa usar isso de uma forma positiva, sem querer a perfeição e sem se cobrar muito. Porque se antes os nossos pais não tinham tanta informação e davam o que podia, hoje a gente tem muita informação e a gente quer dar do melhor, do melhor, do melhor. Mas a gente precisa encontrar um dourado caminho do meio, né, Mai? Porque acaba ficando muito desafiador e às vezes até muito pesado para a jornada da mãe conseguir atender a todas as expectativas dos mundos perfeitos que a gente vê aí nas redes sociais, né? É a comparação, né? É a triste comparação, né? Porque o filho da outra pessoa se alimenta super bem, dorme bem e já caminha. O meu não, por quê? O que eu estou fazendo de errado? A culpa é minha. Aí vem de novo a cobrança, a culpa da mãe, a culpa materna. Uhum. O bom de tanta informação, né, é que com informação, né, a gente tira o melhor. Pode tirar o melhor ou vir e se comparar e ficar frustrada, né? É isso. O ideal é a gente ir em frente, sempre fazer o nosso melhor. Mai, quero te agradecer de coração. No fim, eu não te perguntei, né? Você falou ali do episódio da Sabrina. Qual foi como que você encontrou geladeira, assim, na rede social? Ai, ficou mudo bem. Voltou. Eu conheci o teu podcast através de você, eu te sigo já faz um tempo. Geladeira, nossa, que nome diferente, né? Geladeira. E eu sou uma ouvinte de podcast, tô sempre com meu fone aí legal. ouvindo. Geladeira, Sim. achei diferente. E teus convidados também diferentes, são pessoas que eu sigo, né, da região de Florianópolis, então fiquei curiosa. Vou assistir. Sim. Aí comecei a ver os links. Opa, mas nossa, que diferente, que legal o assunto. E aí estou uma ouvinte assídua. Bom, Mai, eu fico muito feliz, sabe, de poder trocar essa ideia com vocês. Porque às vezes eu tô aqui falando pra câmera, assim, parece que eu tô tão solitária, né? Ou tô com um convidado, mas trazer vocês aqui pra trocar essa ideia e entender o que toca mais vocês dentro do Geladeira. A ideia do Geladeira é tornar ele realmente grande, sabe? É trazer outras pessoas, inclusive
sei lá, não sei se só vai ser eu a host sempre, né? Eu não sei quem serão os próximos convidados. Se a gente vai ter o Geladeira das Crianças, o Geladeira da Família, o Geladeira, sei lá. O objetivo central é sempre falar de alimentação. Mas dentro disso a gente tem um universo gigantesco, né? Como vocês podem ver, a gente começa um episódio falando da infância, quando vê já vai para outro lado e já fala disso e de um trauma que aconteceu e de alguma coisa, e isso acaba sempre costurado com a alimentação, né? Então, o poder grande assim que a alimentação tem de conectar as pessoas nas relações interpessoais e de gerar experiências positivas ou negativas é uma grande ferramenta que a gente precisa abrir esse diálogo cada vez mais entre diversas pessoas. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder escutar vocês e perceber que as histórias reais são o ponto principal do Geladeira para a gente se conectar, né? É muito fácil eu, como nutricionista, falar o que você deve comer, né? Você está estudando nutrição, daqui a pouco você vai ser nutricionista e você também vai estar nessa posição de orientadora, mas mais do que isso, é de acolhimento, sabe? Eu sempre penso que o nutricionista, ele precisa acolher a realidade do outro e tentar trazer o dourado caminho do meio. Porque a gente vive, hoje em dia, num ambiente muito polarizado. Então, assim, ou é vegano, ou é carnívoro. Ou é, né? Ou é isso, ou é aquilo. E não precisa ser assim. A alimentação é para ser algo leve e que consiga te proporcionar todas as experiências positivas e te deixar na tua melhor versão, de saúde, física, estética, mental, emocional. Então, eu acho que esse é um caminho muito positivo da nutrição. E eu acredito que pessoas como você vão ajudar nessa jornada, né? A servir as pessoas nessa jornada, assim. Porque muitos dos nutricionistas e estudantes de nutrição que assistem o Geladeira se conectam com isso. Por exemplo, para quem me conhece, me segue, tu deve saber, então, talvez, que eu já fui vegana 1 ano e meio, depois fiquei vegetariana, introduzi ovos, tal, na minha alimentação. Hoje, às vezes, uma vez no mês eu como peixe, mas eu converso com pessoas que têm uma alimentação keto, que têm uma alimentação cetogênica, e para mim é muito positivo ter esses diálogos com pessoas que têm uma alimentação totalmente diferente da minha, e que sim, tem resultados positivos também. Então a gente fica achando que, tipo, só assim é bom, ou só assado é bom. E daí o Geladeira vem para derrubar esses murinhos e mostrar que não é só o que a Ariela fala que é bom. Tem alguém aqui do meu lado que tem uma experiência incrível também e também tem resultados positivos. E com outra visão, com outra conduta. Então esses muros a gente acaba derrubando e tornando mais livre a conversa, né? Ai, não tô ouvindo. Voltou. Respeitando todos, né? É isso. De uma forma, assim, leve. Porque hoje em dia existe muito rótulo. Isso acaba limitando, né? Limitando, isso mesmo. Então, também como uma futura nutricionista, é isso que eu quero também. É mais do que passar uma dieta, mas te ensinar, né, a ter uma boa relação com a alimentação. Acho que é o mais importante antes de qualquer coisa. Que show. Mai, quero te agradecer de coração pela participação. Fica aí com a gente, né? E eu vou convidar agora a terceira convidada, a Camila Campos. Ela vai entrar aqui. A Camila Campos é criadora de conteúdo, estudante de nutrição também, natural chef e é especializada em alimentação vegana e descobriu, através das intolerâncias alimentares e alergias dos seus filhos, que a alimentação pode ser curativa. Seja bem-vinda, Camila. Oi, tudo bem? E aí? Meu Deus, que alegria ter 3 mulheres aqui contando as suas histórias. E eu quero te ouvir um pouquinho, Camila. Você falou que o desafio maior foi quando você teve o teu segundo bebê. Isso. Foi um desafio maior, assim, foi o ponto que eu digo que foi uma virada de chave realmente em relação à alimentação, porque a gente descobriu que ele tinha algumas alergias, né, alimentares, e foi ali que, primeiro assim, quando a gente teve o diagnóstico, eu tive muito receio, assim, fiquei pensando como que eu vou fazer para ele poder se alimentar. Então, eu passei 3 dias
pesquisando na internet como que eu poderia resolver essa situação dele, o que poderia fazer para ele melhorar. Então, na verdade, eu estava buscando uma cura. Nossa. Mas aí teve um momento que eu vi assim que 2% das crianças poderiam conviver com essa alergia alimentar para o resto da vida. E foi nesse ponto que eu entendi que a forma como eu olharia para essa situação faria com que a gente tirasse coisas boas desse desafio, né? E aí foi nesse momento que eu falei, bom, se ele tiver, né, nesse grupo de crianças que fique para sempre com alergia alimentar, eu quero que ele tenha uma boa experiência com isso. E que a gente possa ter memórias afetivas, né, em relação a isso. Porque eu tive muitas memórias afetivas ligadas à alimentação da minha infância. E foi aí que eu fui buscar conhecimento, né? Comecei a estudar alimentação, fazia muitos testes assim na minha cozinha para poder recriar essas memórias afetivas em relação à comida com os meus filhos. Aí eu fiz realmente o curso de chefe vegano. Aí, apesar de eu não ser vegana, né, que nem você comentou ali, hoje em dia eu sou especialista em culinária inclusiva, mas não vegana. Eu fui atrás do veganismo para entender mesmo como fazer essas substituições, porque ele tinha uma alergia à proteína do ovo, do leite, então eram ingredientes ali de origem animal que eu comecei a precisar retirar, né, da nossa alimentação. E aí depois eu comecei a me interessar muito assim pela parte da saudabilidade, eu comecei a entender a alimentação como uma ferramenta mesmo de saúde, e aí comecei a olhar mais para a parte funcional. E foi aí que eu até encontrei, né, o Natural Chef, fui atrás desse curso, inclusive ele é em Floripa, né? Então fui muitas vezes para Floripa por um período assim, estudar lá no Natural Chef, tive muito conhecimento e tudo isso me proporcionou uma base muito boa, assim, tanto em relação à saúde, como começar a olhar mesmo o alimento como uma ferramenta para promover saúde e o empreendedorismo, né? Porque daí eu saí de uma área, eu era arquiteta, né? Tinha uma formação em arquitetura, para trabalhar com a gastronomia funcional. E hoje em dia estou fazendo a nutrição também, que é algo assim que eu vejo que está muito relacionado, né? A gente tem que trazer as pessoas mais próximas da comida, para entender esse processo, esse comportamento em relação à alimentação. Acho que é muito rico, né? Muito. Tu sabe, Camila, que desde que eu comecei a estudar nutrição, eu sempre tive um slogan, uma frase na minha mente, um mantra, que é: a nutrição é a medicina do futuro, é a medicina da nova era. E por muitos momentos, os nutricionistas sofreram algumas situações por reserva de mercado. Como, a vitamina D, não sei o que, não pode mais ser prescrita, ou, né, algumas pessoas veem, principalmente do âmbito médico, veem a dimensão da nutrição, o poder da nutrição, e às vezes elas querem, fazem esse tipo de movimento. E isso é muito importante que a gente consiga trazer cada vez mais para a superfície o poder medicinal e de cura que existe através da nutrição, né? E se a gente for parar para conversar com muitas pessoas na rua, com vocês que são mães, com a Mai que está aqui, que teve algumas transições na vida, a gente vai ver que isso acontece em todas as fases da vida. A gente tem a nutrição como algo realmente terapêutico e medicinal, né? E daí, quando a gente vê um bebezinho ali, numa situação que pode levar ele à perda de peso, à não evolução, né, não desenvolvimento de uma forma saudável, a gente vê o quanto que é um divisor de águas você ajustar a dieta do bebê, né? Não só do bebê, depois você vê que em todas as fases da vida, né? E a PLV é uma condição de muitas crianças, acontece em muitas crianças e normalmente ela é revertida, né? Daí o teu filho reverteu ou não? Reverteu. Hoje em dia ele tolera todos os alimentos, né, que ele tinha alergia. Ele era múltiplo, né, tinha múltiplas alergias. E eu descobri por conta da necessidade, né, de buscar conhecimento para ele,
Eu comecei a fazer uma investigação também em relação à minha alimentação. Comecei a perceber, assim, nossa, eu tenho sintomas desde criança, enfim. Comecei a realmente colocar um olhar mais para isso, né? E aí eu descobri que eu tenho a sensibilidade ao glúten não celíaca e a PLV, que aí no meu caso eu já não consegui reverter. Mas no caso dele eu consegui. Então a gente fez todo o processo, né, de exclusão alimentar, exclusão de traços também. Depois a gente foi reintroduzindo aos poucos todos esses alimentos, fazendo o passo a passo bem certinho. E ele passou a tolerar tudo. Mas eu vejo assim que todo esse processo, assim, ele trouxe um aprendizado muito grande para a família toda. Então, todo mundo conseguiu mudar o seu olhar diante da alimentação. E eu digo assim que da maior dificuldade que a gente teve na nossa vida, a gente conseguiu trazer um maior aprendizado. E assim, uma coisa tão rica assim que a gente vai levar para o resto da vida, né? A gente vê uma situação de doença com alguém que a gente ama, com alguém da família, e daí a gente tenta, né, fazer tudo para que aquilo se reverta e se torne algo, né, consiga alcançar uma cura. Você vê que todas as pessoas ao redor também usam essas informações para si mesmas e a gente consegue mudar um ambiente inteiro. Isso acontece muito na prática clínica. Você vai ver estudando a nutrição, quando você encontra uma pessoa e ela começa a mudar os seus hábitos, dentro da casa delas, outras pessoas também começam a ser tocadas por esse hábito, né? Positivo e serem influenciadas. Uma coisa que eu sempre falo no consultório para todo mundo: você é influenciador. Não interessa, você é influenciador da tua casa, você é influenciador dos teus amigos, você é um influenciador o tempo todo. Às vezes a gente pensa que influenciadores são aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, mas não, a gente está o tempo todo. E tem uma frase que eu já li um dia desses, que fala que as maiores transformações, os maiores influenciadores, são as pessoas que estão por trás dos bastidores, que não estão em evidência, que não são pessoas famosas, não são chefes de Estado, não são pessoas que estão com alguma autoridade ou alguma visibilidade pública. Os maiores influências estão dentro das casas, dentro das famílias, dentro, quietinhas ali, fazendo o seu, trabalhando. E por isso que é tão importante hoje a gente conseguir entrar dentro dos lares e construir essa visão de saudabilidade. Porque é ali que a gente encontra a transformação maior. Não né, num holofote, num totem, né, aparecendo muito, mas é conseguindo dar voz a essas pessoas que estão dentro da sua rotina, dentro da sua casa. Então, às vezes a gente acha que a gente é muito pequeno, né? A gente sempre acha assim, vou mudar aqui a minha família, tal, não sei o quê. Mas olha quantos movimentos que vão mudando pelos hábitos de dentro das casas, de dentro das famílias, né? Eu vejo que a gente mora aqui no sul do Brasil, numa bolha muito saudável, que tem uma visão de saúde muito grande, que tem uma possibilidade de escolha alimentar muito grande em relação ao norte e nordeste do país. A gente tem vários tipos de Brasis, né, dentro do país. E a gente vê o quanto que essa bolha, ela realmente é poderosa, assim. A gente passa a ter um estilo de vida influenciado pelo meio onde a gente vive. Se a gente for para o Nordeste, a gente vai ver que é outro estilo de vida, outro estilo alimentar, que fritura ou sei lá, algum outro tipo de alimento pode estar mais presente do que aqui, né? E também a gente tem aquelas bolhas relacionadas com as possibilidades financeiras das pessoas nas camadas sociais. Então, tudo isso é algo que gera um tipo de visão sobre alimentação. Mas, quando a gente fala sobre alimentação aqui, estou conversando aqui com vocês agora, isso aqui está gratuitamente disponível no YouTube. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma concentração de celulares e de internet muito alta para todas as classes sociais. Então, chega para todo mundo essa informação, né? E aos pouquinhos a gente vai mudando, porque essa pequena mudança que a gente faz dentro da casa, que a gente muda, cura o filho, ajuda a melhorar o hábito da família, a gente reverbera de uma forma macro, se a gente consegue contar isso para mais pessoas, né, Camila? Sim, com certeza. E é engraçado, é muito assim, né, nesse movimento que você falou, porque as pessoas em volta, elas começam a observar as mudanças, e elas começam a se interessar por isso, né?
Então, assim, não foi só na minha casa, foi também na minha família, né? Os meus pais começaram a se questionar sobre o que eles estavam consumindo. Ah, será que a gente não poderia mudar também? Enfim, e isso é algo que vai indo para todo mundo, né? É muito interessante. Tal. Nossa, que demais. A gente tem essas ideias assim sobre alimentação e quando a gente para pensar, a gente acaba que já influenciou muita gente dentro da nossa família, né? E eu quero agradecer assim de coração por vocês estarem aqui, mesmo que virtualmente, não aqui sentado no sofá comigo e com a Maili, mas espero que numa próxima oportunidade a gente consiga se encontrar pessoalmente, né? E assim, todas essas histórias, esses pontos importantes da vida de vocês que vocês compartilharam aqui, provavelmente vai ter alguém que está assistindo a gente agora e vai dizer, cara, isso acontece comigo, né? Então, às vezes, a gente acha que está sozinho no mundo, sendo mãe, e o bebê não come certas coisas. Ah, a gente acha que está sozinho no mundo, com meu bebê com uma intolerância alimentar, o que eu vou fazer? Pô, é só comigo. E, na verdade, não é, né? Todo mundo tem os seus desafios, assim. Então, agradeço de coração. E eu queria compartilhar com vocês alguns cortezinhos que foram bastante sucesso durante esse ano e para a gente comentar um pouquinho. Então, eu vou pedir para o Cadu colocar aí na tela um corte para a gente comentar um pouquinho sobre a polêmica que rolou aí nesse ano. Um ano e meio de depressão e processos de 2 semanas. Tô bem, vou malhar, vou fazer minhas atividades, vou pesquisar o que eu quero fazer da minha vida, faço um curso, leio sobre algo, começo a me desenvolver e de repente, 2 semanas, não quero mais viver. Eu vou ficar aqui nesse quarto, eu vou comer. Tinha dias que eu comia 5 potes de sorvete. Eu tinha vergonha. Lembro que tinha um posto de gasolina que ficava embaixo do prédio lá, e aí eu descia pela escada para ninguém me ver descendo, saía pela portinha, isso Saía como uma criminosa, assim, né? Tipo, e já com a culpa, e já com aquele sentimento de que merda, eu vou fazer isso, mas eu vou, é uma obsessão que vem, eu preciso do sorvete, independente do que acontecia. E todo dia eu acordava assim, ó, não, hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou meditar, eu vou correr, eu vou lá jogar vôlei, eu vou fazer, eu cuidava e chegava até umas 3, 4 da tarde, eu até conseguia. Mas como é interessante a gente olhar para trás, olhar para nossa história e ver a relação com a comida, como ela está completamente direcionada, estamos saudáveis ou não, né? costurada com as emoções também, né? Esse é um desafio, né? Quando a gente passa por um momento de compulsão alimentar, né? Quando uma mulher, um homem passam por um momento de estresse e o gatilho é a alimentação, esse é um grande desafio. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, de ter essas oscilações emocionais relacionadas com depressão ou ansiedade, e isso desencadear a um momento de compulsão. Muitas pessoas falam para mim assim, não, eu não tenho compulsão alimentar, porque a palavra compulsão alimentar, assim como o distúrbio de imagem, né, Mike? Você falou, quando eu era criança eu ficava fazendo abdominal lendo a revista Boa Forma. Gente, eu também já fiz isso, tá? Quando você falou, eu falei, nossa. Esses momentos, essas palavras, elas são pesadas às vezes, né? Tipo, compulsão alimentar, distúrbio de imagem. Parece um transtorno, então você não quer se enquadrar nisso. Mas isso é tão sutil no dia a dia de uma criança, ou de um adolescente, ou de, enfim, uma pessoa ali na fase adulta, que ela não percebe e às vezes acontece muito, né? Tem um caso de compulsão alimentar na minha família, né? Eu acho que eu nunca tive, porque como tu falou, pode ser sutil, né? Eu percebo que quando eu tô, sei lá, pra menstruar, ou às vezes um pouco mais abalada, eu tendo a comer mais, mas nunca chegou a ser algo assim, eu não consigo parar, né? Que eu já ouvi de relato de pessoas com essa situação, vamos chamar assim, né? Eu não consigo parar. Até não conseguir mais parar, né? Agora, a questão da polarização, que eu acho que o que a Sabrina trouxe no episódio, que eu achei muito incrível ela falar isso de uma forma tão verdadeira, eu já tive muita polarização, né? De me achar muito magra e de repente me achar gorda,
Como assim? Aham. Né? Então, assim, agora, não, eu preciso ganhar peso, porque eu me olho e eu me acho muito magra. Mas, de repente, eu acho que eu tô gorda. Aham. Isso é muito maluco. E sabe que eu acho que esse de se ver magra ou se ver gorda tá muito mais relacionado com a referência que você tá se comparando do que com você mesmo. Porque se você tem aqui uma referência, aqui na tua frente, uma referência, e essa referência é uma... Ah, vou me comparar a uma tábua de madeira. Se for uma tora de madeira desse tamanho, eu sou pequenininha para essa tora de madeira. Se for uma taquara, assim, bem fininha aqui na minha frente, eu sou grande. E eu tô muito maior do que essa taquara de madeira fina aqui. Então, a nossa referência, ela determina como a gente se vê. E esse ponto, ele é muito delicado, porque hoje a gente vê o quanto as pessoas querem mudar as referências e criar referências totalmente distorcidas sobre saúde, sobre dimensões de corpo, sobre estética, sendo que a nossa referência deveria ser como eu me gosto, qual o peso que eu me sentia bem, sempre, né? Como que é a minha composição corporal num estado saudável? Eu tô dormindo bem com esse peso? Eu tô tendo a habilidade de fazer as minhas atividades do dia? Eu tô me sentindo bem? E daí, quando você percebe isso, você consegue encontrar o teu biotipo, o teu tipo estético que você vai se achar bonita, você vai vestir as roupas que você quer, e você vai conseguir se sentir ativa e saudável, né? Mas o ponto de referência é o que muda tudo. Esse foi um grande insight que eu tive na minha vida, Ari. Muito isso, porque às vezes eu me comparava com a Panicat. Aham. Que é um pernão, bundão. Gente, eu nunca tive esse corpo. Nem que Aí eu você se acha quisesse. o quê? Magrela. Aí, de repente, eu me comparava com aquela modelo muito magrela. Eu pensava, gente, mas eu não tenho essa barriga. Só que eu lembro muito dessa fase, é isso. A minha referência estava sempre fora. Então e eu acho que não é que a gente não pode ter pessoas que nos inspiram. A gente pode ter, mas a gente precisa ter consciência de quem a gente é do nosso biótipo, das nossas condições, e a partir disso, ter uma escolha mais saudável de quais são as nossas referências. E daí eu acho que quando a gente fica mais adulto, mais maduro, a gente se entende melhor, eu comecei a colocar nessas minhas inspirações também princípios, valores, né? Então, Sim. pessoas que vivem para autoimagem, né? Eu não vivo para minha autoimagem. Tem pessoas que trabalham com isso, não tem nada de errado, né? Não tô falando que é errado, mas assim, eu tenho outras tarefas no meu dia, eu não passo o dia inteiro na academia. Tem pessoas que conseguem fazer isso porque esse é o trabalho delas e tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas então, olhar pra sua realidade, né? Sim. Vocês que são mães, né? Então, assim, é outra realidade. O tempo é diferente, vocês precisam cozinhar pra vocês, pra criança, vocês precisam cuidar da criança, então fazer o exercício. Então, enxergar a nossa realidade, o nosso corpo e até se inspirar em pessoas que façam sentido pra essa realidade, né? Total. É muito delicado, né, esse tema, porque tem muito mais a ver com o que você vê e você quer ser, com os teus objetivos, do que com o que você tá sentindo dentro, assim, às vezes, né? Às vezes você se compara com uma coisa que não é o que você é e talvez você nunca chegue a ser aquilo porque a tua realidade é totalmente diferente. Então essa questão de realidade é um ponto bem importante da gente trazer. Total. Vamos ver outro corte? Daí vamos comentar o próximo. Ou a Camila ou a Mai faz um comentário. O que vocês acham? Comigo, Não ia saiu o mandar ele áudio. comer cadê? 2 colheres de leite condensado depois do treino. Não precisava ele mandar, né? Ele já poderia comer sozinho. Cara, em sã consciência, assim, né? Diz, cara, vou pedir meu dinheiro de volta. É que nem tu ir no dentista e o cara fala assim, meu irmão, que escovar o dente o quê, cara? Isso aí é a indústria lá de pasta de dente, escova de dente, tá querendo te enganar. Antigamente, lá no Paleolítico, ninguém escovava o dente. Eu falo, tá maluco? A nutrição tá virando isso, essa onda de choque, de coisas bizarras. É patético, o cara fala assim, isso aqui é Coca-Cola zero e não tem caloria. Isso aqui é suco de laranja e tem caloria. Toma Coca, não tem caloria. É uma distorção das informações. É uma porque distorção a de pessoa caráter. Tá isolando calorias. Isso é caráter. Isso é caráter. Tu falar para uma pessoa numa rede social que um refrigerante é melhor do que um suco de fruta, tu tem uma distorção de caráter. Esse corte foi muito polêmico. Muitos nutricionistas, e aí a gente tem 2 estudantes de nutrição aí pra se posicionar, se botar aí na fogueira, entendeu? Porque o Gui, eu não sei se vocês conhecem, o Gui foi meu professor da pós, ele me deu uma aula de carboidratos.
E ele é uma figura, cara. E ele defende muito essa ideia de que, primeiro, não fazer terrorismo com carboidratos, e segundo, de você não querer achar soluções que muitas vezes são nocivas para atender e as necessidades de uma pessoa, que às vezes ela está sendo muito... eu quero meu chocolatinho. Tá, toma teu chocolatinho. Eu quero meu doce de leite. Toma teu doce de leite. Então, às vezes, a gente não gera mudança, porque a gente só tá aceitando a realidade, a pessoa, às vezes, não tá disposta a mudar, né? E eu entendo a visão dele. Eu entendo a visão dele, mas também entendo a outra visão da galera que veio comentar ali um monte depois no corte dele e falar: cara, tem que deixar, se pra pessoa aderir à dieta, ela tem que comer doce de leite, deixa o doce de leite dela, se ela fizer toda a outra parte, né? Essas duas visões, elas têm 2 pontos positivos no meu ponto de vista. Eu queria escutar vocês. Desculpa. Eu concordo com as duas visões. Eu acredito que precisa existir realmente um caminho do meio entre elas. É muito difícil, assim, eu tenho muito uma visão, assim, de que o alimento, ele tem um papel fundamental na nossa saúde. Então, realmente, quando ele fala ali, você vai indicar uma Coca-Cola zero, ao invés de um suco de fruta, né? Falando que o suco de fruta é muito mais calórico, enfim. Mas também vejo assim que tem muitos profissionais que entendem que talvez o processo do paciente tirar essa Coca-Cola zero, né, tirar tudo assim da alimentação dele, mudar de uma vez, possa ser um caminho muito longo. Então você vai tentar subir, né, uma escada, 10 degraus de uma vez só. Talvez para essa pessoa você precise subir degrau por degrau. Então talvez tenha que manter a Coca zero ali no comecinho. Mas realmente fazer esse comparativo, né, de um alimento de verdade, que é um suco vindo de uma fruta e um alimento ultraprocessado, né, industrializado, aí eu já não concordo também com esse comparativo. Sim. E o que tu acha, Mai? Maiara? Eu sigo ele também e já fui em algumas palestras dele. Eu até concordo com ele, por exemplo, na questão do doce de leite, né? Que de repente, do dia para a noite, ele virou um superalimento, sei lá, ou um alimento, um pós-treino, ou um pré-treino. Eu não concordo muito com isso, mas respeito. Eu vejo que existem muitos outros alimentos muito mais interessantes, né, para te incluir num pré-treino, num pós-treino, do que um doce de leite, um alimento processado, cheio de açúcar, que não vai te trazer benefício nenhum, né? Mas, né, hoje em dia a gente tem esse turbilhão de informações, várias pessoas, às vezes, que nem são da área da nutrição, indicando alimentos, dando a sua opinião, que sim, que tu pode usar certos alimentos, sim, que tu pode tomar uma Coca-Cola. Mas espera aí, tu é um atleta de elite ou tu é uma pessoa que está buscando saúde, né? Eu também tenho uma opinião assim que talvez para muitas pessoas não concordam, mas tipo, eu não sou a favor, por exemplo, do doce de leite. Não acho ele o melhor alimento, nem a Coca-Cola. Mas, eu sou uma pessoa que agora estou entrando né, eu estou buscando um estilo de vida mais saudável e eu simplesmente tomo Coca-Cola todos os dias. Então, peraí, vamos trocar a Coca-Cola por uma Coca-Cola zero, né? Vamos fazendo as trocas graduais, mas tentar chegar ao ponto assim que tu não precise mais usar esses alimentos, né? Talvez como uma válvula, né? Como um escape ou... Eu acho que é muito positivo esse ponto que vocês levantaram, que é de fazer transições. Acho que as transições alimentares, elas fazem parte de todas as condutas. Então, vamos pensar numa pessoa que é onívora e que quer passar a ser vegetariana. Muitas vezes ela não vai simplesmente cortar todos os produtos de origem animal e carnes de uma vez só. Uma pessoa que precisa parar de comer uma barra de chocolate por dia, tem pessoas que comem, ela vai reduzindo a quantidade da barra. A pessoa que come de madrugada, come sanduíche de madrugada, vamos trocar o sanduíche por uma banana de madrugada, depois vamos trazer a banana para mais cedo, até a pessoa parar de comer à noite, né?
Então, a gente vê os diversos cenários de mudança de comportamento alimentar que tem essa fase de transição. Mas é muito importante que durante essa jornada a gente aprenda a ensinar, a trazer um aprendizado e trazer a liberdade, porque enquanto você mantém uma pessoa dependente do doce de leite como recompensa pós-treino, o dia que tirar o doce de leite, ela não vai treinar, porque ela quer o doce de leite. Então, fica sendo uma troca ou um treinamento com isca, e não uma educação nutricional que gere uma liberdade, onde a pessoa não precise mais voltar no nutricionista. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Os meus pacientes, eles não são meus pacientes eternos. Eles estão comigo para uma jornada que tem começo, meio e fim. Vai chegar um dia que eles não vão precisar de mim. Eu entrego tudo o que eu posso para que as pessoas consigam ficar livres do nutricionista. E assim eu posso liberar minha agenda para atender quem ainda precisa de mim e as novas pessoas que estão chegando. Então, eu não tenho o objetivo de manter uma pessoa ali. Aquela minha nutricionista é legal porque ela me dá doce de leite, ela deixa eu comer o que eu quero. Mas espera aí, por que você ainda quer doce de leite e Coca Zero? Quantos anos você tem? Você não tem mais 7 anos. Você já é uma pessoa adulta, você toma as suas decisões. Quando você quiser tomar a tua Coca Zero, você vai lá e toma a tua Coca Zero porque você decidiu. Não é porque a Nutri deixou, porque é uma recompensa, ou porque é o pós-treino. Então, essa fala de liberdade está muito relacionado com responsabilidade, que é uma coisa que, pessoalmente, eu prefiro mais trazer essa visão do que simplesmente fazer as trocas por recompensa. Então, essa é a minha visão, assim, em relação a isso, né? Trazer essa liberdade e mais trazer a lição para que a pessoa possa, sem o meu acompanhamento, tomar as próprias decisões, né? Da autonomia alimentar, assim. Então, é desafiador, mas é um processo, é uma jornada. E é por isso que existe o nutricionista, né? O nutricionista não é uma âncora pendurada na pessoa para o resto da vida. O nutricionista é uma pessoa de passagem na sua vida. Aproveite cada momento, cada encontro com o nutricionista, troca toda a ideia possível, traz tudo o que você viu na mídia, pergunta se funciona para você, testa, porque vai chegar uma hora que você não vai mais ser nutricionista ali. Nutricionista não é, um fidedigno eterno, né? Então, é uma consulta, é uma conversa, tem uma identificação relacionada, mas é algo que você vai construindo, né, no decorrer do tempo, com e sem nutricionista. Então, é importante a gente entregar dessa forma, assim, o conhecimento, na minha visão. Mas, vamos para mais um corte aí, Cadu. Porque eu tava presa na obsessão alimentar, de não querer engordar, mas eu não tinha mais 5 horas de treino por dia. Eu não podia me alimentar mais aquela hora. Daí eu lembro de ver um documentário do Steve Jobs que falava que ele era frutariano, é isso? Existe essa coisa? Só comer fruta. Frugetariano. Sei lá. Aí pensei, cara, essa é boa, só vou comer fruta. Mas não só fruta. Mas assim, a base da minha alimentação, a de fevereiro até abril de 2010, em Valência, foi fruta. Particularmente melão. Eu pegava o melão, eu cortava no meio e eu comia metade de um melão de colher, assim. Aquilo ali me saciava horrores. E eu cuidava muito. Que todo lugar que eu ia, eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu não vou comer aquilo, aquele ali vai me deixar gorda, aquilo ali vai me deixar... Tudo ficava... Você rejeitava tudo que era ali de lácteos e tal, e ficava na alimentação básica de frutas, e comia algum tipo de proteína, assim? Peixinho, às vezes, sim, evitava arroz, evitava batata, evitava... E muito disso regulado e descompensado. Nossa, esse foi desafiador. Depois da Sabrina, a gente recebeu aqui no Geladeira o Eduardo Coraça, que ele é nutricionista e ele tem uma dieta à base de frutas mesmo, né? Então, até foi recente o episódio dele. E ele só come frutas mesmo, ele contou um pouco da trajetória dele. E é um tipo de dieta bastante radical, né? Inclusive, é a dieta do Steve Jobs, que ele falava que ele praticava bastante disso, né? A princípio, e é um tipo de dieta bem radical e que, no meu ponto de vista, está muito relacionado com transtornos, assim, né? Quando você começa a radicalizar porque você quer um objetivo, ou você cria uma neurose relacionada àquilo. Não, eu preciso prevenir todas as doenças, ou eu preciso emagrecer, e daí está relacionado com transtorno, você simplesmente radicalizar ou comer somente um tipo de comida. Então, a gente tem que levar numa linha tênue isso. A Sabrina contou nessa fase, onde ela era jogadora de vôlei e ela tinha um gasto energético super alto. De repente, ela ficou sem jogar. E ela começou a ganhar peso e mudou de país e tal. Então, assim, as pessoas tendem ao radicalismo quando acontece alguma distorção de imagem, algum transtorno
que está mais obscuro. E daí eu vejo que entra com muita força a necessidade de um auxílio, de um acompanhamento psicológico, de ter um outro profissional junto com o nutricionista, muitas vezes, amparando a psique, o emocional e trabalhando em conjunto, assim, é bem desafiador mesmo. O que vocês acham disso? Eu assisti esse episódio da Sabrina, inclusive. Opa! Inclusive, achei um máximo, assim. Tive aula com ela quando eu fiz o Natural Chef aí em Floripa. E foi incrível, assim, sabe, poder conhecer mais da história dela. Mas esse ponto, assim, em específico, quando ela comenta, né, que ela passou a comer só fruta, enfim, me traz muito, assim, uma visão distorcida que algumas pessoas acabam tendo em relação à alimentação e realmente tirar o papel da alimentação da vida né, do nosso dia a dia. Porque a alimentação não é só você colocar para dentro. A alimentação, além de nutrir o seu corpo, ela também nutre relações. Então, a gente tem ali tudo envolvido, né? Tem cultura alimentar, tem o relacionamento da família, sentar na mesa, fazer essa partilha, né? É muito mais, né? Muito. Bem profundo mesmo. Gente, esses cortes assim da Sabrina, eu vi que vocês mencionaram bastante lá nos comentários o episódio da Sabrina, por isso eu até trouxe dois cortes, porque ela mostrou algumas fases da vida dela em que a gente vê o quanto que a alimentação influencia na imagem, né, na autoimagem, em como você se vê e nas expectativas de futuro. Então, quando ela conseguiu se conectar com o autoconhecimento e entender um pouco mais sobre ela mesma, aí ela começou a parar de se agarrar nas referências externas e começar a encontrar a própria referência interna, né? Então, esse processo de autoobservação que o yoga proporciona, que a Sabrina fala muito bem sobre isso, né? E eu tenho uma experiência pessoal também com o yoga, então é uma forma, né, de você conseguir encontrar suas próprias referências, encontrar a si mesmo e entender que o universo externo, ele está aqui, a gente está a serviço do universo externo, mas que ele está ali para que a gente consiga entregar o nosso melhor e não se ancorar tanto nisso como exemplo, né, e encontrar as próprias referências. Então, foi muito legal. Bom, eu quero agradecer a vocês de coração por estarem aqui comigo, trocando essa ideia, falando das suas histórias, né? Trazendo essa perspectiva, assim, de quem assiste o Geladeira, de como que eu devo conduzir aí no futuro o Geladeira. O Geladeira tá sempre de portas abertas aqui para vocês. Esse sofazinho aqui tá sempre ali. O estúdio tem um espaço para as pessoas assistirem pessoalmente. Até eu quero começar a convidar a galera para estar mais aqui, assim, quando tiver gravação com algumas pessoas e a gente trocar essa ideia. Porque sempre que tem um convidado, seja ele especialista ou não, a gente tem uns modelos assim, né? Tem o convidado que é especialista, que às vezes é um nutricionista, um neurocientista, alguém assim. E às vezes é uma pessoa que não é da área da saúde, mas tem uma história muito impactante sobre alimentação para contar. E todas essas pessoas são grandes professores para mim, pelo menos, porque eu aprendo muito, né? Em cada episódio, em cada conversa que eu tenho. E trazer esses diálogos entre as pessoas que assistem e as pessoas que estão sentadas ali é muito importante para que a gente consiga ter essas duas visões, né? Esses pontos de vista que eu sempre falo. Quando eu comecei o Geladeira, eu comecei de um ponto de vista, que é o meu ponto, mas eu tenho um ponto de vista minúsculo. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, então é muito importante para mim essa troca. Quero agradecer de coração. Obrigada também, Ari. Eu falo Sabrina. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, por ser fã do Geladeira, por ter aprendido, absorvido muita coisa interessante, né? E ter conseguido olhar para mim com outros olhos, trazer reflexões para minha vida. E parabéns pela ideia genial, pela forma como tu leva o podcast. Eu acho incrível, porque tu é muito leve, tu é muito espontânea. E eu acho que isso é um dos teus diferenciais do teu podcast, né? Então, assim, é como se a gente estivesse conversando, ouvindo uma amiga falar, isso é muito gostoso e isso faz com que as pessoas se sintam à vontade para trazer a sua história, né? E eu acho incrível, desejo sucesso, que continue assim. Obrigada. Nossa, muito obrigada mesmo. Obrigada, Ari, também. Queria agradecer por essa participação. Nossa, aprendi muito aqui com as meninas também hoje, poder
pude fazer uma reflexão também em cima da história delas, né? Porque a gente está sempre aprendendo e cada episódio do Geladeira é isso, assim, é a gente poder adquirir um conhecimento e fazer uma reflexão em cima dele é muito rico, assim, sempre vai agregando. Nossa, que demais. Muito obrigada, Camila, de coração. Mai, te Eu agradeço agradeço também. também, né, por essa oportunidade. Adorei participar. Aprendo muito com o teu podcast. Desejo muito sucesso para ele, para você. E sim, né, da forma leve que você leva o podcast, a gente escutando e entra ali junto e se identifica e aprende. Vida longa. Ai, Obrigada. que legal. Nossa, de coração, agradeço muito. Toda vez que começo o podcast, eu vou contando as histórias ali e sai muito de mim, assim, né? Sai muito da. A pessoa tá contando essa história e eu também tô contando a minha e tô num desafio diário de me desenvolver cada vez melhor na comunicação. E eu lembro que eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar em público. As pessoas falam, o quê? Você? Mas tipo assim, de falar, lembro de escola, de apresentação, nossa, era uma taquicardia, um negócio assim muito ruim. E hoje eu faço esse exercício diariamente, de tentar ter uma fala que traga uma conexão e uma nitidez sobre o que eu falo, então organizar as minhas ideias, isso está sendo um aprendizado diário para mim. E o fato de eu não fazer nenhum tipo de programação. Tipo, eu tava contando pra Mike que, cara, eu decidi fazer essa ação do Geladeira na semana passada. Eu tava fora, né, e tal. E daí eu fiz a Bia, meu braço direito. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela aqui pra gente agradecer. E assim, a gente faz as coisas com a maior espontaneidade possível. E eu converso com as pessoas vêm e as coisas vão fluindo, assim. Eu acredito muito nisso, na fluidez das coisas quando você se coloca a serviço. Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Espero que a gente consiga se manter conectadas. Agradeço por vocês estarem aqui comigo hoje, nesse dia que é muito especial, que um ano de Geladeira, vários momentos, assim, eu me senti muito desafiada, né? Que nem eu contei antes para vocês, pô, no primeiro dia que eu fui gravar, o frigobar lá, a geladeirinha lá do meu consultório, descongelou tudo, faltou luz, vários perrengues durante o processo. Hoje a gente está aqui num estúdio super top, super lindo, sendo acolhidos, né? Pelo Live, que é quem hospeda o Geladeira. Então, hoje a gente está numa estrutura, nossa, com um nível que eu nunca imaginei estar em um ano, né? Sentadinha nesse sofá, com essa imagem, tá tudo tão lindo. E é um processo, assim, né? Nada acontece de uma hora para outra. A gente vai trabalhando, acreditando cada vez mais e se conectando com as pessoas vão entendendo que a gente está a serviço e as coisas vão fluindo. Eu acredito muito nisso mesmo. Obrigada. Quero agradecer, trazer um agradecimento especial. Quero chamar o Cadu para vir aqui, porque eu sempre falo, Cadu. Aqui, vem cá, Cadu. O Cadu, ele tá lá e falou assim, você não me chama que eu não posso desligar as câmeras. O Cadu é o técnico, é o guru do negócio, entendeu? É ele que faz as coisas acontecerem aqui e bota a geladeira no ar. Tudo que foi no ar até hoje eu que fiz aqui, né? Pô, muito legal, o Cadu. Na verdade, desde o 14º episódio, né? A gente tá com 45, mais da metade foi o Cadu. Todos que foram aqui no Estúdio UOL. Exato. E o estúdio me recebeu, assim, com as portas abertas. A Pamela também, que não tá aqui. O Cadu tá representando. E eles são demais. Tá sendo uma experiência muito incrível estar aqui com eles e materializando o Geladeira. É isso aí, eu vou lá muito que obrigada. Eu tenho que encerrar, senão você não fecha. Tá bom. Ai, e a Bia, que é meu braço direito. Você mandou um link pra Bia entrar? Não? Ah, então tá. Bom, tudo bem. Mas a Bia, ela vai botar no ar esse episódio, tá? Ela é o meu braço direito, quem coloca no YouTube, no Spotify, quem bota pra rodar, faz os cortes, faz as legendas, as copies. E é uma pessoa que hoje, assim, faz toda a diferença no Geladeira, na minha vida, para que a gente consiga executar e materializar esse projeto. Então, eu quero agradecer ao All Live e a VisiUp, por estarem aí comigo, colocando para andar as palavras, né? Não adianta a gente só falar, a gente tem que botar para andar as palavras, senão não materializa, né? E é isso, gente. Muito obrigada e vamos em frente, que a gente tem aí o próximo ano de muitos episódios e muitas emoções. Até mais. Tchau, tchau. Beijos.